Poxa, o João deixava, porque não ia fazer nada. Deixar também não tem uma velocidade. O João não ia fazer nada, não, mas tem que ver isso, não vai ter dinheiro para pagar, não vai ter dinheiro. Você sabe lá. qual é a sua Aí o né? cara... Da TV Canal 23, TV News, nós estamos aqui hoje para Star News, para conversar com vocês, com o nosso telescópio, mais uma vez, né? Eu estava ausente as 2 últimas semanas e o programa melhorou muito. Acho que eu não vou me aposentar, vou deixar o programa aqui com a Virgínia e o Dr. Ezio, que eles levam de 10-0 aqui o programa. Mas nós estamos aqui de volta, né? E nós vamos tratar hoje de um tema importante para a nossa cidade. Coincidentemente, hoje a imprensa divulgou um assunto relacionado a ele. O tema que nós estávamos querendo trazer para esse programa é uma questão ligada à área cultural, que é o Museu do Sol de Penápolis, que todos devem estar vendo, as pessoas que passam, pelo menos em frente ao local do museu, já que há muito tempo ele está com as portas fechadas. Então nós estávamos interessados em saber o que estava acontecendo, fomos levantar alguns dados e coincidentemente hoje saiu na imprensa notícias que Penápolis estaria recebendo recursos do governo federal para desenvolver os seus museus municipais. Então foi interessante, uma coisa casa com a outra, e nós vamos debater esse tema com pessoas ligadas à área. Nós vamos ter aqui as pessoas que quiserem ligar para nós temos aqui aqui embaixo, está escrito, contato@canal23.com.br, através da internet, ou pelo telefone logo embaixo aqui, 18 3652 4141. Vocês podem ligar ou entrar em contato conosco, fazer perguntas e considerações sobre o tema, que vai ser interessante. Bom, convidados aqui presentes, nós temos a professora Alessandra Nadai, que é diretora do Museu Histórico de Penápolis, está aqui do nosso lado. Do nosso lado esquerdo, o Éder Granato, que é o presidente da FUNEP, o Dr. Edson Gereissati, nosso debatedor, e a Virgínia, que é a nossa ponte de relações com vocês, a âncora de relações com todos vocês, todos os telespectadores aqui da cidade, da região e do mundo, né? Que estão pela internet, estão aí plugados e tudo. Antes de cada um falar alguma coisa, vamos botar umas imagens do museu fechado, e em seguida, sem intervalos, vamos passar uma entrevista com a presidente do Conselho Municipal de Cultura, a professora Célia Catarina. E em seguida a gente volta para começar a debater sobre o tema. Então vamos para as imagens primeiro. Vamos lá. Você acha importante a reabertura do Museu do Sol, dona Célia? É muito importante, porque esse museu é um museu não só de importância para o município, como de importância para a região e até em nível nacional. É muito importante pelo acervo que ele contém, né? E pela repercussão que tem sido na área da educação, com a frequência de alunos, de desenvolvimento de projetos. Então, você acha importante a reabertura do Museu do Sol, dona Célia? É muito importante, porque esse museu é um museu não só de importância para o município, como de importância para a região
e até em nível nacional. É muito importante pelo acervo que ele contém, né? E pela repercussão que tem sido na área da educação, com a frequência de alunos, de desenvolvimento de projetos. Então, ele é de suma importância. Quanto ao Museu do Sol estar fechado, assim que nós assumimos a presidência do Conselho de Cultura, foi um dos problemas que nós identificamos, né? A sociedade penapolense espera por essa abertura. Então, nós realizamos, primeiro, uma reunião do Conselho mesmo, discutimos o assunto e resolvemos convidar o pessoal do museu, que vem administrando o museu, para que a gente conversasse e verificasse o que poderia ser feito, em que o Conselho de Cultura poderia ajudar, contribuir para a reabertura. Porque a Diretoria de Ensino de Penápolis, que é estadual, tem esperado muito isso para desenvolver projetos que levam os alunos ao museu. E a Secretaria Municipal de Cultura também, e a Secretaria Municipal de Educação também. Os alunos esperam isso, não só alunos do ensino fundamental, como do ensino médio, como adultos. A cidade também espera, porque a cidade tem reivindicado de ser uma cidade turística e os principais elementos de turismo em Penápolis são os museus, não é? Tem outras atividades culturais, mas os museus são o cartão de visita de Penápolis. Então, nós conseguimos uma reunião com o pessoal do museu, com uma comissão, o conselho, que é composto por muitos elementos, elegeu uma comissão, e essa comissão se reuniu com a curadora do museu, que é a Beth Bergman, que foi assim, muito gentil, compareceu à reunião. Ela, a funcionária Andréia, que no momento está afastada do museu, e mais outros funcionários do museu. E aí eles explicaram que ela, nesse momento, ela estava representando também o mecenas Celso Igreja. E ela explicou o que muita gente, toda a sociedade sabe, que quem dava sustentabilidade ao museu era o senhor Celso Igreja. E no momento, por motivos particulares, não está acontecendo isso, e então o museu precisa de sustentabilidade, porque ele tem despesas, embora o prédio do museu seja da prefeitura. Mas o acervo, que é muito importante, esse acervo é da Funarp, porque a Funarp é uma associação de caráter privado, então o acervo pertence a eles. Mas aí, então, nessa reunião, a Beth demonstrou bastante preocupação com a conservação das peças, do acervo, e nós também estamos muito preocupados com a conservação, porque o prédio ali é um prédio maravilhoso, mas é antigo, fica fechado, então atinge a conservação das peças. Embora lá esteja funcionando uma escola de música que está se sustentando. Aí, depois dessa reunião, nós convidamos também o senhor Celso Igreja, ele compareceu e explicou, bem explicado. O problema do museu é apenas de sustentabilidade. Precisa ter uma quantia X mensal para pagar os funcionários, pagar até faxineira, porque não pode, tem que ser uma faxineira especializada, porque vai mexer com as peças, né? E outras despesas que tem o museu. E isso que vai fazer com que o museu seja reaberto. E seria um momento certo de reabertura do museu, porque Penápolis está entrando no Sistema Nacional de Museu, não é? E nesse sistema é federal. E aí, então, com certeza, virão mais verbas para a sustentabilidade do museu, mas ele precisa estar aberto. Então, ele precisa fazer a reabertura para que a sociedade toda possa usufruir desse museu, né? Então, é o que o Conselho de Cultura pensa, né?
Dona Célia, após essa reunião com os membros do Museu do Sol, vocês chegaram a definir uma medida a qual contribua para a reabertura do museu? Ficou definido alguma medida? Na reunião que a gente teve com a Beth, não ficou ainda muito definido, porque ela é a curadora. Ela não responde totalmente pela Funarp, ela responde pelo museu. E o museu pertence à Funarp. Agora, o presidente da Funarp é o senhor Celso Igreja. O vice-presidente da Funarp é o doutor Edson Gereissati. Então, independente da reunião com o senhor Celso Igreja, a gente também conversou com o doutor Edson Gereissati. E ele tem até algumas ideias de como fazer para a reabertura, não é? Que eu até achei boas, mas é umas ideias que cabe a ele colocar, né? Agora, o seu Celso Igreja, na reunião, ele deu a sugestão assim, de convidar alguns membros da Assembleia da Funarp para ver se eles bancavam essa quantia mensal para a sustentabilidade do museu, enquanto ele se recupera. Então, mas ele ficou de mandar para nós, para o Conselho de Cultura, os nomes, porque nós não temos posse dos livros, né? Nem cabe, né? Nós não temos posse quais são as pessoas que pertencem a essa Assembleia da Funarp, né? Aí ele ficou de ver com a Beth e mandar esses nomes para a gente, uma comissão do Conselho de Cultura, procurar essas pessoas, que eu tenho certeza que todos eles iriam contribuir. E nós estamos aguardando que ele mande esses nomes para que a gente possa conversar. Até ele se dispôs a presidir essa reunião e conversar com o pessoal. Para quem não sabe, para quem está em casa nos assistindo, o que significa Funarp? É Fundação de Artes de Penápolis. E o museu é uma instituição que pertence à Funarp. É uma instituição de caráter privado. Certo. Dona Célia, qual é o papel do Conselho Municipal de Cultura hoje? O Conselho Municipal de Cultura, ele tem o objetivo principal de identificar os problemas em relação às artes, né? Tanto artes visuais, artes musicais, ao teatro, identificar os problemas que tem, as dificuldades que tem e conseguir auxílio, conseguir a contribuição de alguém. Não é só a contribuição financeira, não, contribuição em atividades, né? E ajudar, contribuir com a administração municipal, contribuir com a sociedade. É isso. Você acha que em Penápolis nós somos ricos em cultura? Eu entendo que sim. Penápolis sempre foi considerada o polo cultural da região. Sempre foi, pelos museus, pelas exposições que têm sido feitas. A Funarp mesmo, ela tem história em Penápolis. Ela fez excelentes exposições com artistas renomados que acontecia ali na Funep. Bom, o problema está posto, né? O museu, o acervo do museu, para todo mundo, o acervo são as obras de arte que estão lá, que tem extremo valor. O prédio é de menos, o prédio da prefeitura, mas está lá, pode estar em qualquer outro prédio, né? O problema não é o prédio, né? Nem a localização dele é a localização mais ideal que existe. Pode ter lugares muito melhores para ele colocar o museu. O problema do museu é o seu acervo, são as obras de arte, e tem uma importância mundial, não é só nacional, né? São poucos museus de arte primitiva que existem no mundo. Então, teve até aquela vez que foi para a França, representando o país, né? Todos lembraram um pouquinho, buscar lá no fundo da memória, vão lembrar que teve uma importância nacional já o nosso museu de arte primitiva. Então, ele tem um acervo importante, um acervo bom, recebeu doações de obras de arte de vários pintores, então ele tem uma estrutura muito boa. O que ele precisa funcionar, como muito bem colocou a Célia Catarina. E Penápolis agora faz parte do Sistema Nacional de Museus. Então uma coisa talvez case com a outra.
Então nós vamos conversar aqui na mesa. Hoje o Dr. Edson está menos como debatedor e mais como falador. Ele vai ter que explicar algumas coisas também, porque ele é vice-presidente da Funarp e ele também entende o funcionamento da fundação. Ele está com o estatuto em mãos, ele tem algumas coisas para dizer em relação à Funarp. Então, só para que todos entendam, existe um acervo cultural, que são as obras de arte. Existe quem cuida desse acervo. É uma fundação privada, sem fins lucrativos, que é a Funarp, que está sujeito ao controle do Ministério Público, como todas as fundações, como a FUNEP, que está aqui do lado do André Granato, que é o presidente da FUNEP, como Irmandade de Santa Casa, como qualquer entidade sem fins lucrativos, está sob a supervisão e sob o controle e fiscalização do Ministério Público, que defende os interesses difusos da sociedade. Não é sobre o poder, não é controlado pela prefeitura municipal. A prefeitura não tem uma relação direta. Indiretamente, sim, porque existe todo um interesse na política cultural do município. E aqui nós temos do nosso lado também a Alessandra Nadai, que é a diretora do Museu Histórico, que vai depois explicar para a gente um pouquinho sobre esse projeto, o que é o Sistema Nacional de Museus. Então, vamos tentar misturar isso tudo e ver o que sai. E o Éder está aqui participando também como presidente de uma fundação, conhecedor do que a fundação funciona, como é que ela age, e também que tem interesse na área cultural. Lógico, uma fundação educacional tem que estar ligada à cultura. Então, nós estamos com uma mesa repleta de pessoas sábias, e aqui eu no meio só para tentar levar o negócio adiante. Doutor Edson, vamos começar a conversa. Vamos diretamente para o assunto, sem grandes celebros, cada um quando começar a falar, cumprimenta o público e a gente vai falando direto. Explica para nós como é que está esse negócio da Funarp, que o senhor é vice-presidente da Funarp, e como é que o senhor encara essa situação toda colocada aqui pela Célia Catarina. A Funarp chegou a um ponto em que ficou insolvável. Insolvável por questões que o maior mantenedor dela, que todo mundo sabe, meu amigo, tenho respeito muito grande pela dedicação que ele dá à cultura, que é o Celso Igreja, um camarada desprendido. Muita gente pode ter opiniões diferentes, mas o Celso, de fato, é desprendido. O que ele fez pela Funarp não está escrito. O que ele pagou, o que ele pôs dinheiro no bolso. Mas chega numa hora que a situação se inverte e ele está impossibilitado de fazer isso. Com isso, a curadora das artes, das peças do museu, se desligou do museu. Eu mesmo cheguei a ela pedindo que eu queria, como vice-presidente, eu queria ver as atas de reunião, as atas de isso, ver tudo que tinha sobre o museu. Ela não tinha chave, não sabia onde estava, não tinha nem nada disso. Eu fui no cartório, não ficou barato, né, vou falar, pedi uma ata da fundação do Museu das Artes de Penápolis, da Fundação das Artes de Penápolis. Me passaram, depois de 2 meses, me passaram integralmente a ela, com o nome de todos os associados, e com o patrimônio que ela tem. Quer dizer, o patrimônio da Fundação das Artes é um patrimônio que pertence ao museu, não pertence ao Celso Igreja, não pertence à Beth, não pertence a nenhuma pessoa física, nenhuma empresa, nem à prefeitura. Ele pertence à Fundação das Artes. Está relacionado em cartório, peça por peça, com o valor estimativo que deram, mas está aqui. Quer dizer, aquelas artes, não pode sumir nenhuma peça daquele museu pode sumir. Se ela se estragar, alguém vai ficar responsável. E eu fui eleito vice-presidente há 3 anos atrás, há 5 anos atrás. E venceu o meu prazo, como venceu o do Celso. Então a Fundação das Artes está sem diretoria, porque o presidente, o vice-presidente, os outros diretores, acabou o mandato dele em março desse ano, de 2011. Então não tem diretoria na função. Na minha opinião, agora tem que entrar a prefeitura no assunto. O prefeito tem que tomar alguma atitude, alguma energia e ver como vai resolver. Doutor, só para a gente ter aqui, pelo estatuto, está previsto a insolvência, né, do museu. No caso de insolvência, de impossibilidade financeira, acho que está mais atrás no estatuto, está previsto que ele... Pode ser isso. Se ela pode terminar por insolvência, poderá ser extinta. O artigo 34.
a fundação poderá ser extinta. Pela impossibilidade de ser mantida. Parece que é o caso. É o né? caso. Pelo que foi colocado, ele não tem dinheiro para se sustentar, para as O despesas item mensais. segundo é a mesma coisa que o primeiro, a inexigibilidade dos seus fins. Inexequibilidade. Não consegue cumprir seus fins. Ele não consegue manter a porta aberta, não consegue fazer as oficinas culturais que realizava lá de pintura, curso de pintura. Então ele está sem cumprir a sua função. E no caso da extinção, será discutido em Assembleia Geral Extraordinária, que decidirá com a presença de no mínimo 2/3 dos seus membros. Isso aí dela. Isso Se aí é a não questão- houve membro mais nenhum novo entrado, tem entrado além da primeira da fundação, muitos são falecidos e tem poucos membros. Quer dizer, se a prefeitura entrar e resolver pensar nisso, ela tem que pedir ao promotor, na minha opinião, que o promotor nomeie um presidente ou um interventor na Fundação das Artes e esse interventor convoque uma assembleia para resolver sobre os destinos da nossa Fundação das Artes. Bom, É minha opinião. está colocado isso. Vamos agora fazer um bate-bola para o outro lado. Alessandra, só para o nosso telespectador acompanhar tudo o que está acontecendo. Então, ao mesmo tempo, nós temos Penápolis, tem toda essa tradição cultural e tudo mais, um museu que teve uma importância já mundial até, né, de participar de eventos mundiais, hoje portas fechadas, com insolvência financeira, não consegue se manter, não tem sustentabilidade financeira para manter as portas abertas. Está aqui um problema colocado. Existe previsão estatutária, como uma fundação, e de fechar as portas e ser doado, ou cedido, ou ser assumido por uma entidade congênere. O Estado vem assumir. Ou o Estado, ou uma outra fundação, ou a prefeitura, seja lá quem for, mas quem vai tomar essa decisão, quem vai direcionar isso é o Ministério Público, seria o promotor de justiça que tem que direcionar. Então isso aqui está colocado, é o ponto que nós temos. Por outro lado, Penápolis tem outros museus. Conta para nós o que tem em Penápolis, como é que está acontecendo agora. Boa noite. Bem, Penápolis sempre foi referência, né, na área de museus. Penápolis é referência na área de arte primitiva, né, com destaque para o Museu do Sol. Na parte de folclore, né, referência estadual e nacional. E o Museu Histórico, né, que existe há mais de 50 anos na cidade. E ele é referência no seu acervo documental. Tá? Então, os 3 museus, eles estão no Sistema Nacional de Museus, que é uma forma que o governo federal, né, teve para garantir recursos para essa área. Né? Museus estão, finalmente, né, todo mundo está falando em museu, né? Só um parênteses, os 3, no caso o Museu do Sol também faz parte? Também faz parte. Ah, então ele está no Sistema Nacional de Museus. Tá, Ótimo. ele está assim, desde 2007. Uhum. Tá? Então, qual que é a intenção? Né? Então, você vai garantir recursos para a área de museus. Né? Então, o grande desafio para os museus do século XXI é comunicar. Né? Comunicar com o público. Né? O museu deixa de ser visto como aquela detentor do saber, né? Um lugar de elitizado, e passa a ser um braço na educação, não é? Uma sala de aula. Então, assim, no museu você adquire aquela educação não formal, né? E além de ser um lugar de prazer. Então, você tem saber e prazer no único lugar. Tá? Então, o Ministério do Turismo investiu no Museu Histórico e no Museu do Folclore, né, recursos para a reforma dos prédios, né, toda a parte estrutural dos prédios. Né, veio verba do Ministério do Turismo. Então, daí a gente já vê o caráter, né, turístico da cidade de Penápolis, né, sempre voltado à área cultural, e porque sempre foi por essa área, né, que Essa Penápolis foi a vertente que a Penápolis vertente atrai que Penápolis pessoas. sempre atraiu pessoas e é conhecida por lugares afora, né, por conta da área cultural. E agora, os museus do município, o Museu do Folclore
Ele tá para ser reinaugurado, né, com uma nova expografia do seu espaço, e o Museu Histórico passou agora para o prédio da antiga prefeitura. Então, ele também está sendo todo reformado, né? Assim, os prédios eles foram pensados, né? Como que você vai receber um acervo do museu? Um lugar para conservação do acervo, um lugar de higienização, um lugar para ter toda a documentação museológica, com oficinas, não é? Porque assim, o museu ele adquire, ele conserva e ele comunica, né? Então, o museu ele não existe se não tiver o público dele. Então, essa é uma o principal, assim, é o que conduz um museu, né? Essa comunicação com o público dele. Isso é feito através das exposições e das ações educativas. Uma informaçãozinha só, curiosidade minha. O prédio que está sendo passado para o Museu do Folclore, não foi construído para o Museu Histórico e Pedagógico? Foi. Foi. Tá bom. Foi sim. É isso que eu queria saber. Isso. Mas aí depois de muita conversa, né, eu e Dona Nésia decidimos fazer a troca. Não é por quê? Porque o Museu Histórico tinha que estar naquele prédio, né, num prédio histórico, né, um prédio que já é um acervo do museu. Né? E o Museu do Folclore, ele não podia ficar naquele prédio antigo, né? Folclore não é antigo, folclore é vivo, é presente, outra coisa, não é? Então, não podia ter esse caráter, né? Então, nós duas resolvemos, assim, depois de muita conversa, que o prédio... só para todo mundo saber, né? Então, os prédios, né? O prédio que hoje vai ficar um museu histórico é o da antiga prefeitura. Porque ele já é, historicamente, tem uma importância. Só uma coisinha, só mais uma coisa para perguntar. Ele não é pequeno para o museu histórico? Então, aí vem a outra parte, não é? Aí qual que é a ideia? Aquele fundo da antiga do Paço, né, antiga prefeitura, onde hoje tem o almoxarifado, né? Hoje tem as oficinas de música, de dança, funcionando ali, a Secretaria de Cultura e as reservas, né? A reserva técnica do Museu do Folclore, do Museu Histórico e também o almoxarifado da Secretaria de Cultura. Então, a ideia é a gente utilizar aquele espaço, porque agora tem a Casa de Cultura, e a Casa de Cultura vai receber os núcleos de dança, de música, e aí fica aquele fundo todo, né? Para o Museu Histórico. Para os dois museus. O Histórico e para o Folclore. Isso, porque a partir daí os museus vão trabalhar em conjunto, né? História e essa cultura material com a cultura imaterial. Então, lá a gente vai criar um laboratório de ação, né, uma oficina, né, um lugar, uma lojinha, né, todo museu tem que ter a sua lojinha, né, o grande passo que a gente tem que dar é assim, que o museu ele vai se tornando sustentável ao longo do tempo, né, então agora eles vão ter prédios próprios, né, assim, os lugares vão estar adequados, não é, para manter o acervo, né, salvaguardado, e aí a gente vai começar a trabalhar a parte turística. Só perguntar, a Casa da Cultura vai ser aonde? É ao lado do Teatro Municipal. Ao lado do Teatro Municipal é a Casa da Cultura, que está Isso. sendo construída. Está sendo construída. Perfeito. Então, A obra está para ser finalizada. Então tem a Casa da Cultura, né, e aí sai todo esse espaço que está sendo ocupado no fundo da prefeitura antiga para ampliar o espaço para o Museu Histórico e para o Museu do E para o Folclore. Museu do Folclore. Então, outra coisa, faz tempo que eu não vou lá, e o arquivo, onde foi? O arquivo Municipal. está na prefeitura. Daquele onde vocês vão usar? Não, na prefeitura nova. Na prefeitura nova. Ah, tá na prefeitura Não, nova. ele foi com a mudança da prefeitura, o arquivo foi junto. Ah, foi junto? Foi junto. Ah, eu nunca mais... Foi junto. Aí é um outro passo que a gente precisa dar. Criar um arquivo municipal. Sim. Não é? Mas vamos um passo de cada vez. Antes de encerrar o primeiro bloco, tem aqui o Éder Granato que está participando da mesa e eu gostaria de ter a opinião dele como presidente de uma fundação. Como presidente de uma fundação, as dificuldades que as fundações enfrentam, tudo é uma coisa do teu métier, do teu dia a dia, né? Não é fácil trabalhar com uma fundação, no teu caso a Fundação Educacional. E o que significa para a FUNEP
Penápolis fazer parte do Sistema Nacional de Museus e, em especial, o Museu do Sol, com essa situação que ele está vivenciando hoje em dia. Perfeito. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. O Dr. João colocou muito bem a questão da dificuldade das fundações. Principalmente, eu posso falar da FUNEP, que é uma fundação de direito privado, sem fins lucrativos. A gente vive do que hoje? Vive de mensalidade dos alunos. Agora, a importância da cultura, não só para Penápolis, como para a região, para o Brasil, para o mundo, não se discute. É algo básico para a gente evoluir, a gente lembrar, para a gente pesquisar, enfim, para toda essa educação, tanto informal quanto formal, que o mundo precisa, né? Para a FUNEP, é essencial que esse projeto, que esse trabalho tenha continuidade. Primeiro, a FUNEP, todos nós sabemos da importância, da história dela em relação às artes no município, dos cursos que nós temos, né, há mais de 40 anos. O Dr. Edson pode falar disso também com muita propriedade. E eu penso que é uma... A FUNEP sediou as bienais, né? Exatamente. De artes. Nos anos que o curso, né? Hoje nós temos um curso de artes visuais totalmente remodelado, reformulado, atualizado, para acompanhar esse processo histórico da fundação, histórico de Penápolis. E eu não vejo outra forma para esse museu a não ser realmente a gente encaminhar esse problema para o curador, que é o que cuida das fundações, né, que é o que vai ter realmente o poder de designar aí o destino, e junto com isso talvez até uma proposta para que esse museu continue vivo, né? Porque dessa forma que está, como o Dr. Edson colocou, quais eram os recursos que mantinham esse museu? Vinham de pessoas, de abnegados, né, que bancavam às vezes do próprio bolso, que na maioria das vezes, e isso muda, isso não pode ser dessa forma, porque realmente as coisas evoluem, as coisas mudam, as coisas acontecem, e uma hora acaba. E onde é que nós não podemos simplesmente assistir esse processo e ver um patrimônio desse, não só de Penápolis, mas eu creio que é do mundo, se deteriorar e acabar. A gente tem que tomar uma atitude, nós precisamos ser práticos, a gente tem que ser ágil e pensar numa solução em conjunto com o poder público municipal, buscando esse recurso federal que hoje existe. Nós vimos hoje coincidentemente nos jornais, né, na cidade, na mídia local, e partir para buscar uma solução. A gente não pode assistir isso, não. Como a FUNEP, Dr. Edson, nós assumimos em maio de 2007, a luta é muito grande, né, Dr. Edson, lá para a gente tentar manter e todo dia a gente é uma luta nova, né? E com a FUNARP não é diferente, eu tenho certeza que não é diferente, né? Guardadas as devidas proporções, mas a luta é árdua. E se não tiver aí realmente uma fonte que possa fazer toda essa sustentabilidade que a professora Célia colocou no início, o museu tende a realmente acabar. Então a minha opinião é que a gente leve essa proposta ao curador, que a gente realmente não chega só entrega o problema para ele, a gente já leva alguma proposta de concreto, um caminho para ser tomado. Muito bem, acho que a gente vai ter realmente o ponto em relação ao museu, acho que tem toda uma oportunidade, nós estamos vivendo um momento muito bom, o museu tem uma crise séria, mas num momento bom. Que Penápolis está no Sistema Nacional de Museus, acho que é uma coisa que vai ajudar. Alavancar. Então tem um interesse público voltado para isso. Basta o senhor promotor tomar conhecimento do fato, né, como ele tem que fiscalizar o funcionamento das fundações, e com isso ele pode deflagrar o processo de solução desse impasse, né, que haja a melhor solução possível. A melhor solução possível pode ser reativar a FUNARP, pode ser conveniar a FUNARP ou passar para uma outra fundação, pode ser passar para o município, passar para o Estado, passar para a nação, seja lá o que for, um monte de soluções são viáveis. Então, de qualquer maneira, não pode ficar um museu de portas fechadas. Nós vamos ter que ter um intervalo comercial, e aqui pelo meu fone de ouvido,
veio para que eu lembrasse o nosso presidente da FUNEP, que com essa enorme, né, fantástica audiência que nosso programa tem, que caso ele seja patrocinado por uma fundação de educação, vão chover alunos na FUNEP. Só uma brincadeira aqui do Nazi, ele pediu que passasse para o Éder. Então nós vamos ter agora o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. O Colégio Futuro acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão o lanchinho saudável, a mini cidade, a fazendinha e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídias e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone 3652-9755. Carreira pública é para quem quer melhor remuneração, estabilidade e boa aposentadoria. É para quem está bem preparado. A LFG tem altos índices de aprovação em concursos públicos. É para quem quer ser um vencedor. Faça a LFG, você também. Antecipe sua matrícula e ganhe 50% de desconto na primeira mensalidade. Conheça todos os cursos que a LFG oferece. Matricule-se já em uma de nossas 440 unidades. LFG, quem tem mais preparo, tem mais futuro. Um programa polêmico e de credibilidade. É assim no Telescópio, que vai ao ar todas as sextas-feiras às 19h ao vivo. No comando de João Delia, médico e político de prestígio. Dr. Edson Geraisati, político renomado da nossa região. E Nazi Said, empresário de sucesso. Com esta equipe formada, o Telescópio é um programa analítico e crítico sobre os assuntos pertinentes à população em geral, que participa lançando suas dúvidas em tempo real para a nossa equipe de jornalismo. Faça parte da história de Penápolis e região, inserindo sua marca a um produto de prestígio do Canal 23, onde está a sua melhor imagem na TV e na internet. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Na correria do meu dia a dia, eu quase não tenho tempo para nada. Tenho que dividir meu tempo entre a família e o trabalho. E ainda achar um tempinho para descarregar as energias. Para isso, conto com o apoio da Rinovare, que oferece serviços como tratamento para celulite e estria, gordura localizada e rejuvenescimento facial, acupuntura, reflexologia e ainda massagem com pedras quentes. Venha até a Rinovare e marque uma avaliação sem compromisso. Rinovare traz saúde e beleza ao seu alcance. Bom, estamos retomando aqui o nosso programa de hoje. O Telescópio ele está discutindo o sistema de museus, municipal de museus de Penápolis, e em especial a crise por que passa o Museu do Sol. Infelizmente não temos aqui o presidente, temos o vice, o Dr. Edson, que está aqui, não está falando em nome dele porque o museu está sem atividade, mas ele está passando informações para nós, tudo sobre o museu, sua estrutura e tudo mais. E a gente está conversando também com o Éder Granato, presidente da FUNEP, e com a Alessandra Nadai, que é diretora do Museu Histórico. Virginia, nós temos alguma correspondência com uma pessoa querendo participar do debate? Temos. Vamos lá, então? Vamos. Bom, nós temos aqui uma pergunta
que é do Paulo César Alves Tavares. Ele pergunta o seguinte: qual é a solução para esse problema do museu? Seria iniciativa privada? Qual seria a solução ideal? Pergunta para a mesa. Para a mesa. Então, passamos a bola, vamos ver. O que você acha? Vamos ver a opinião de cada um. Eu acredito que é a fundação passar para o município, né? A prefeitura, ela tem total condição de assumir um outro museu, não é? Seus funcionários estão capacitados, né? Nos últimos anos nunca se capacitou tanto as pessoas do museu como antes, né? Porque agora a hora é do museu, não é? Também assim, não capacitou antes porque não tinha isso. Então agora o próprio Ministério da Cultura, através do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, ele promove esses cursos de capacitação. O CISEM, que é o Sistema Estadual de Museus da Secretaria de Estado da Cultura, também promove essas capacitações e promove assim, cursos vinculados ao Conselho Internacional de Museus, à Unesco. Então, e a prefeitura assumiria, né, esse outro museu. Vamos ver a opinião da mesa. Doutor Edson. Eu acho que o museu deve passar para o município, né? Vai passar para o município, mas eu acho que o nosso prefeito deveria se dirigir ao promotor para poder, com a sua autoridade, porque é uma autoridade dentro do município, né? Pedir que o promotor tomasse algumas providências e ele também estudasse com os seus vereadores, com alguma coisa, uma lei que autorize ele a assumir o museu, porque vai ser necessário uma lei, né? Ele não pode assumir despesas sem ter aprovação da Câmara. Então, ele precisa já se movimentar rapidamente, né? E sem delongas, como diz, ou sem mais delongas, né? Mais delongas. Pela experiência que a gente tem na Fundação, eu penso que a saída é essa, e que seja feito de uma forma célere, rápida. E por que não a gente também bater um papo com o prefeito aqui no programa, trazê-lo para a gente discutir junto esse assunto. Fica aqui uma proposta minha, pessoal, que eu penso que com esse programa nacional que a Alessandra nos colocou de forma brilhante, né? A imprensa hoje divulgou, e por que a gente já não convoca uma reunião para que ele possa... Só para informação, a Virgínia tentou falar com o João Luiz e está em Brasília, né? Ele está em Brasília e não daria para vir. Então não daria, mas ele teria interesse. Quer dizer, e o prefeito viesse com uma assessoria jurídica que tivesse... Porque daqui a gente já sairia com um pré-projeto já delineado. Eu estou recebendo a informação que estaria em Brasília, mas hoje ele está nos Jogos Regionais, que acho que é o final dos Jogos Regionais de Ilha Solteira. Mas, em todo caso, ele está com compromisso fora, não daria para estar participando. Não, mas hoje não. Seria para um outro agendado pela Virgínia, né? Que houve nosso contato, a Virgínia fez contato, mas realmente era impossível ele vir. Então, mas seria interessante. A partir daí a gente sairia com um pré-projeto, um plano delineado para a gente agir, né? A gente se propõe a ajudar de alguma forma, né, doutora Essia, né? Eu queria, queria assim, até falar que o prefeito foi várias vezes a São Paulo com a Beth, né, para tentar uma solução para o museu, né? E a própria Secretaria de Estado informou que é uma instituição privada, né? Eles não podem, no caso, mandar o dinheiro, né? Assim, eles estão buscando junto uma solução, né? No IBRAM, na Secretaria de Estado e Prefeitura. Mas eu fui informado de tudo isso, mas sempre que é uma instituição privada. Então, desde que já não tinha possibilidade, o senhor prefeito devia ter resolvido que passasse ela para ser uma instituição. Pelo estatuto, os conselheiros... pelo estatuto, os conselheiros se reúnem e têm esse poder. E tem esse poder. Não é ter o poder, mas ter, vamos dizer, conversas, ter tratativas e chegar nesse ponto. Porque a situação que está é calamitosa. Eu acho que aí só para colocar um pouquinho assim, existe uma dificuldade realmente, porque
né? Não dá para assumir, não dá para intervir. Quem tem condições de falar, para de funcionar e põe o interventor é a justiça. Só. O poder público municipal não tem como, nem como desapropriar, porque o prédio já é municipal. Eu não disse para ele ter um ato de força. É um ato político. Eu falei ter tratativas para chegar ao final. Eu acho que seria um ato político do prefeito para tentar articular isso aí, mas isso é uma decisão pessoal, né, também, né? Agora, aqui na mesa, realmente existe um consenso que talvez a melhor solução, tendo em vista o Sistema Nacional de Museus, seria a municipalização dele. Agora, também depende do interesse de quem são os donos do museu. Quem são os donos? É a FUNARP. Quem é a FUNARP? São seus membros. Quem são seus membros? São os conselheiros, os que estão vivos, os que participam dela. Então, eles é que tem que ter essa tem que ser uma assembleia. O promotor teria que convocar uma assembleia para a Assembleia decidir. Vamos acabar, vamos pôr fogo, vamos entregar, vamos retomar, vamos fazer, porque é propriedade até que deixe de ser, é uma propriedade privada de um grupo de pessoas que compõem uma personalidade jurídica chamada FUNARP. É lógico. Então, isso aí ninguém... Afinal, não estamos numa ditadura, né? Para tomar conta. Não é um país socialista, né? Nem para tomar conta dessa coisa. Mas, em todo caso, vamos adiante. Tendo colocado isso aqui, essa questão do museu, a gente poderia deixar do Museu do Sol já como, sei lá, do debate nosso, uma diretriz, né? Uma diretriz. Que mais ou menos essa é a nossa diretriz, a não ser que tenha novas perguntas, novas colocações. Tem mais colocações, Virgínia? Não, né? Não, por enquanto não. Então nós vamos partir, eu queria colocar um pouquinho de pimenta no nosso debate. Tempero aí. No tempero. Penápolis entra no Sistema Nacional de Museus, vai ter um Sistema Municipal de Museus que tem verba do turismo. E está no Sistema Mundial de Museus. Entra, não é isso? Está no mundo. Está no mundo. Está aí, está no mundo de museus. Todos que estão nos assistindo aqui, as pessoas que viajam ou que já viajaram para lugares onde existem museus, sejam nacionais ou internacionais. Primeira coisa, ele não funciona só de segunda a sexta. Ele tem que estar principalmente nos momentos em que o turismo existe mais, que é no final de semana. Ele tem que ter pessoas capacitadas, treinadas para serem monitores, para explicar para a pessoa que está chegando na cidade, ele não sabe nada. Alguém chegar e falar assim, esse museu foi feito em 1979 por um grupo de pessoas assim, assim, assado, e recebeu obras de arte de tal e tal e tal. Isso aqui nós temos o autor tal. Alguém que faça esse trabalho educativo, que é o que vai atrair mais gente, vai atrair empresas de turismo para colocarem na sua programação, visita a Penápolis, aos museus, para começar a vender pacotes turísticos, para atrair pessoas para cá, o que interessa para o município como um todo, o seu prefeito e a comunidade como um todo. Quais são os passos para que deixe de ser o museu existente hoje apenas um espaço para ser utilizado praticamente pelas escolas do município e passe realmente a ser o acervo do turismo municipal como um investimento de futuro para a cidade? Essa é a pergunta que eu queria colocar. Isso que você disse é exatamente a diretriz da Secretaria Municipal de Cultura, né? Então a gente está criando a base, né? A base são primeiro os prédios, né? Os prédios vão estar em perfeitas condições. Os profissionais estão sendo capacitados. O próximo passo é ampliar o nosso público, né? Então a gente tem hoje o público escolar, né? O grande forte do museu, né? Tem a comunidade que visita o museu, assim, o Dr. Edson sabe disso. Então, assim, o próximo passo, após a conclusão dos prédios, é a abertura à noite, não é? Para a gente atender também o público escolar noturno. E né? Também a população também trabalha, exatamente, né? A população que trabalha. Isso a gente já faz, né? Qualquer escola que quiser agendar visitas, a gente abre o museu no período noturno, mas assim, deixar uma coisa fixa, né? Porque aí não fica só a escola. Fica só a escola. Não é só eventual. Tem pessoas que trabalham durante a semana inteira e conhecem o museu. Isso, e aos finais de semana. Né? Então, assim, é a política
né, da Secretaria de Cultura é essa. Até o próximo ano, né, com a conclusão dos prédios, a gente vai estar fazendo isso. Só para uma sugestão complementando, aí caberia, a Prefeitura já tem vários convênios de bolsa com a FUNEP. Por que não instituir um convênio onde os alunos da FUNEP podem ser bolsistas para ser monitor? Você vai ter um aluno que tem interesse em estudar, que estuda história, que estuda literatura, que estuda artes visuais, vai ter interesse em ser monitor de museu. Exatamente. Ele vai estar com isso ajudando a pagar a sua escola. E a escola vai estar com isso crescendo e desenvolvendo mais ainda no nosso município. Como aconteceu no passado já, né? Um grande projeto que o Museu Histórico fez, que é o resgate da história da imigração em Penápolis, foi feito em parceria com a FUNEP. Doutor Léo, você ia colocar alguma coisa? Eu acho que também o museu, nós teríamos outra solução, assim, além do município. Eu acho que a do município seria mais execuível, mas seria uma solução de estudar com o seu promotor que ela passasse para a Fundação Educacional, porque a Fundação Educacional já tem um curso de artes, e seria uma extensão de um curso de artes do museu pertencente, mas em convênio com a prefeitura. Não como atualmente existe a nossa fundação, não tem nada e não recebe nada da prefeitura, né, senhor presidente? Nós não recebemos um Então centavo. existe também essa possibilidade de, às vezes fica difícil passar para o município, de passar para uma outra fundação é mais fácil. De fundação para fundação. De fundação para fundação, às vezes pode ser mais fácil. Mas pode isso aí ser mais fácil ainda. Eu acho que vai caber ao seu promotor de justiça trabalhar com todos os... Mas aí teria que ver a questão de verba, né? Como que o município investe, né, numa Como é que seria... Talvez uma parceria. Uma parceria, Prefeitura, Museu das Artes e FUNEP. Fundação. Essa parceria formava uma pessoa física meia pública, jurídica. Seria a parceria público-privada, que você tem já. para obras hoje também. Aí poderia ser que nessa parte conseguiria as verbas. Exato. Até o final seria do o ano, ideal, hein? Até o final do ano a gente aprova o Plano Municipal de Cultura. É que precisa. Né? Sem esse plano não e aí resolve. é criado o Sistema Municipal de Museus. Dentro do Plano Municipal de Cultura. Dentro do Plano Municipal de Cultura. Aí a FUNEP poderia entrar como uma parceira, em função da história, em função da capacidade de formação profissional. A FUNEP entraria como uma parceira que... A Virgínia parece que quer falar alguma coisa para nós, Virgínia, por favor. Eu tenho uma pergunta aqui que chegou. Bom, quem pergunta é Sônia Siqueira, da Vila Fátima. Ela diz o seguinte: gostaria de saber se a responsabilidade é governamental, porque ela não é destinada a verba, ou se é destinada a verba para tal instituição. Não, acho que não tem verba. Não. Mas governamental ela precisa especificar municipal, estadual, federal, né? Municipal não tem verba para ela, nem estadual, porque pessoa... É uma fundação de direito privado, né? Sem fins lucrativos. A Secretaria de Educação, ela tinha, né, um convênio com o Museu do Sol, não é assim, para ser uma extensão, não é assim, os alunos vinham, os ônibus lá, da então cidade assim, vinham. sempre teve essa assistência, né, assim, através de parcerias. Não é claro, porque o Museu do Sol sempre foi essa referência, né, na parte, naquelas oficinas, né, que eles tinham ali dentro do próprio nada museu. impede que o município faça uma lei aprovada pela Câmara Municipal e dê uma subvenção para a Fundação das Artes de Penápolis anual. Ele pode fazer isso. Como ele faz para a Santa Casa, como ele faz para o Hospital Espírita, como ele faz para outras entidades. Isso pode ser feito. Quer dizer, mas não seria o suficiente. Talvez, essa oficialmente eu sei, estou sabendo que não chega não é exorbitante os problemas da fundação. Não chega a 20 mil reais. Quer dizer, os problemas trabalhistas ali. Mas tem o INSS, tem outras dívidas federais que podem estar atrapalhando. Eu também não estou a par não, como vice-presidente, porque... eu acho que aí é uma outra história que até o Éder conhece bem. Qualquer fundação, qualquer entidade para pleitear recursos públicos, ele tem que estar aqui com todos os órgãos. Então, se não tiver com CND, tem que ter certidões em dia. Se não tiver em dia o fundo de garantia, ou pelo menos tudo acertado, negociado, com o INSS, patronal, retiro na fonte. Se não tiver tudo certinho nessa área, ele não recebe um tostão de nenhum órgão. Então, acho que aí responde bem para a nossa pessoa. Então, provavelmente, nós não sabemos, não temos a contabilidade em mãos, né?
da FUNARP, mas provavelmente isso aí deve ser uma dificuldade que a FUNARP tem para pleitear recursos. Isso, inclusive, é um assunto que é muito discutido a nível das fundações, principalmente do Estado de São Paulo, porque todas passam pelo mesmo problema. Então a gente fica igual aquela história do cachorro correndo atrás do rabo, né? Você não tem recurso, só que você não tem a CND para conseguir o recurso e não tem uma ferramenta para sanar. Se você é uma instituição pública de direito privado, ou de direito privado sem fins lucrativos, né? E hoje nós sabemos que para você saldar aí um INSS patronal são quantias exacerbantes, né? Você teria que elevar muito a entrada de dinheiro para você poder ter uma receita para poder cumprir com essa obrigação. Então isso provavelmente vai ter que ser visto sim pelos nossos legisladores a nível estadual, federal, para que isso tenha uma mudança. A impressão que a gente tem, assim, pelo próprio processo de evolução que houve no país desde a democratização em 88, é que esse tipo de auxílio de levantar quem deve ao poder público não vai existir. Porque isso aí abriria uma porta que o governo não teria como controlar. Porque se ele não pode fazer para um só, ele teria que fazer para todos. E para fazer para todos é extremamente complicado, porque você não tem como distinguir as instituições decentes e as instituições indecentes, pessoas que usam, né, de artifícios para buscar recursos. Mas podem ser criadas ferramentas, por exemplo, uma instituição de ensino, a questão das bolsas serem transformadas numa contribuição, né? Embora nós temos já o ProUni, mas o ProUni abrange alguns abatimentos de alguns impostos que a nossa fundação não paga. Entendeu? Então, para a gente for analisar... Por exemplo, a FUNEP não interessa o ProUni, não tem jeito. Não, para a FUNEP não interessa. Interessa o FIES, que é diferente do ProUni. Entendeu? E o ProUni é algo que para o estudante é excelente, nós sabemos. Né? O governo federal abriu, parece, uma linha de crédito pelo BADESP para acerto de dívidas públicas. Quer dizer, precisa ver qual é o prazo, quanto fica. Tem sim. Tem uma linha chamada FIES, no BNDES, sim. Mas para isso exige garantia, exige uma série de coisas que... Em geral, quem está com dificuldade não consegue. A pessoa que mais precisa, a entidade que mais precisa tem mais dificuldade. É como uma instituição financeira, né? Você vai buscar dinheiro e você precisa de garantia, né? O pequeno produtor rural enfrenta a mesma dificuldade e as fundações... As instituições financeiras emprestam dinheiro não para quem não precisa, para quem não precisa. Exatamente. Tem a nova saída também que o governo estadual ele fez com os museus, né, do estado. Através das associações de amigos de museus, eles criaram as OSs, né? A Organização Social. Que é o agora é uma OCIP. E ela está tentando com mais. Até o fim do ano ela vai ter 3 anos. E ela com 3 anos ela vai requerer o federal. A utilidade pública federal. E com isso a OCIP pode entrar e conseguir. Se tiver mercado conseguir, ela pode aplicar. Ela pode receber e aplicar no museu sem ter que contraprestar conta. Para qualquer museu. Para qualquer museu. Isso. A OCIP, para o nosso telespectador saber o que é, qual a diferença de ONG e de OCIP, só em poucas palavras. ONG é uma organização não governamental, em geral. Todas essas fundações privadas, não sei se são irmandades e tudo mais, são associações de bairro, são tudo organizações da sociedade civil que não são do governo e fazem qualquer coisa. Um time de futebol é uma organização não governamental que não tem fim lucrativo, está lá atuando na comunidade. Escola de samba, tudo isso aí é ONG. A OCIP o que é? É a organização da sociedade civil de interesse público. Então é uma organização que existe, mas tem um interesse público em que ela atue. Então é diferente, ela tem um tratamento especial e tem mais facilidade de fazer convênios e fazer parcerias com o poder público. A OCIP é um caminho interessante para facilitar ações junto à comunidade, né, de interesse público, onde o poder público tem mais dificuldade de agilidade para se operacionalizar. Para captar o recurso. Para captar e para investir também. Tem e a nossa Ágora já está providenciando os seus papéis para quando der o 3º ano já entrar com o pedido federal. A Virgínia tem uma pergunta ainda, depois nós vamos ter um intervalo comercial. Virgínia, por favor. Bom, quem pergunta é o José Carlos da Silva. Ele diz o seguinte: será que o museu não necessita de mais divulgação para a visitação?
e mostrar para os nossos jovens que isso é muito importante? Quer falar? Fala. É um grande desafio, né, para os museus, assim, você vai competir com a internet, né, com essas mídias, né, então aí assim, que é muito mais interessante, é ágil, né, uma coisa mais dinâmica com o jovem. Mas o desafio dos museus é você trazer esse público, né, assim, você criar, provocar o público para vir até você. Instigar, né? Instigar, né? Então, é necessário sim mais divulgação, né, dos 3 museus. Eu não vou falar do Museu do Sono, dos 3 museus. Então, eu acho que tem um quarto, que depois a gente vai falar no último bloco desse quarto que está escondido. Então, eu acho que é um passo assim, a seguir essa divulgação. Isso ele tem muita razão. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Perfeito. Lá no espaço da Fundação das Artes, tem aquele pátio no fundo muito simpático, muito bonito. Podia se fazer serenata, apresentações de isso. Claro, quer dizer, ele para ir lá, para gostar da literatura, da música, do chorinho, daquilo, ele vai passar e visitar o museu. Alessandra, a mesma pessoa mandou aqui para eu acrescentar a mesma pergunta, né, o José Carlos. Isso não seria uma função das escolas? Essa divulgação? Essa divulgação? É uma função da escola, mas assim, a gente não pode jogar, não posso tirar, no caso, a minha culpa, né? O museu tem que ir até a escola, não é? É eu que vou até a escola e vou falar, olha, aqui está o meu plano de trabalho, não é como eu quero trabalhar com vocês. Então, assim, é parte do museu para a escola, né? Nós que estamos na área cultural, a gente tem que mostrar, assim, sensibilizar as pessoas, né, para essas ações junto à arte, à cultura. Então, assim, outro dia até me saiu uma matéria que você visitar museus e assistir peças de teatro faz bem para a saúde. Né? Acho que vocês... Então, é isso que a gente tem que mostrar. Só para completar e encerrar esse bloco, o segundo bloco, gente, vocês estão assistindo aqui pessoas que saem do país e vão visitar o exterior em excursões, visitam museus e acham coisas maravilhosas. Olha, eu fui no Louvre, eu fui não sei aonde, eu achei maravilhoso o Museu do Prado, eu não sei o quê, fui na Itália, fui no Coliseu, achei lindo, maravilhoso. Por que lá vai visitar? E por que aqui não vai? Então, é um problema também cultural e é uma dificuldade de comunicação entre aquilo que existe de preservação histórica e a própria população. O nosso país é um país que não tem história, é um país que não dá importância para o seu passado, tudo aqui é muito superficial. E ele acaba encontrando isso em outros países. Fala, Edson. Hoje eu estive falando sobre isso. Nosso país tem 500 anos, a França tem 2.500, o Japão tem 10.000, a Inglaterra tem 3.000, e nosso país tem 500 anos. Nosso país é muito Nosso novo. país foi feito por índio, escravo e degradado. Não, eu acho que aí... 500 anos só. Mas chegaremos lá, e estamos chegando a passo. Mas pegando os mesmos 500 anos, a Argentina tem a mesma idade, não tem? Você vai para Buenos Aires, você vai visitar todos os... Mas qual é a cultura argentina? Então. Sim. Mas Peru. Peru. Você vai no Peru, você vai visitar? O Peru tem 2 ou 3 museus. Você vai lá, Museu do Ouro, Museu disso... Mas você vai visitar lugares históricos e tal. Você, no próprio Brasil, você sai de São Paulo, você vai para outros lugares, você visita. Aqui tem o Corcovado, tem a Havaiana de Guanabara, tem Ouro Preto, que essas tem tudo políticas isso. para a área cultural, elas são muito recentes no Brasil. E acho que falta você implementar. Falta implementar. A questão da educação mesmo. A questão da educação. Existem estudos que se A educação virá. Devagar, mas virá. O que é educação? É mudança comportamental. Isso você só consegue isso, no mínimo, depois de 3 gerações. Isso. Então demanda tempo, esforço e foco, objetivo. Eu acho que tudo tem que estar junto. Vamos lá, intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta, a gente vai ouvir depois a palavra do secretário municipal da Cultura e vamos continuar nosso debate e falar sobre o Museu Escondido que tem aqui em Penápolis. Quem sabe qual que é. A gente não viu o Beto falando.
O Colégio Futuro acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão o lanchinho saudável, a mini-cidade, a fazendinha e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídias e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone 3652-9755. Carreira pública é para quem quer melhor remuneração, estabilidade e boa aposentadoria. É para quem está bem preparado. A LFG tem altos índices de aprovação em concursos públicos. É para quem quer ser um vencedor. Faça a LFG você também. Antecipe sua matrícula e ganhe 50% de desconto na primeira mensalidade. Conheça todos os cursos que a LFG oferece. Matricule-se já em uma de nossas 440 unidades. LFG, quem tem mais preparo, tem mais futuro. Um programa polêmico e de credibilidade. É assim no Telescópio, que vai ao ar todas as sextas-feiras às 7 da noite ao vivo. No comando de João Delia, médico e político de prestígio. Dr. Edson Geraisati, político renomado da nossa região. E Nazi Said, empresário de sucesso. Com esta equipe formada, o Telescópio é um programa analítico e crítico sobre os assuntos pertinentes à população em geral, que participa lançando suas dúvidas em tempo real para a nossa equipe de jornalismo. Faça parte da história de Penápolis e região, inserindo sua marca a um produto de prestígio do Canal 23, onde está a sua melhor imagem na TV e na internet. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Na correria do meu dia a dia, eu quase não tenho tempo para nada. Tenho que dividir meu tempo entre a família e o trabalho. E ainda achar um tempinho para descarregar as energias. Para isso, conto com o apoio da Rinovari, que oferece serviços como tratamento para celulite e estria, gordura localizada e rejuvenescimento facial, acupuntura, reflexologia e ainda massagem com pedras quentes. Venha até a Rinovari e marque uma avaliação sem compromisso. Rinovari traz saúde e beleza ao seu alcance. Bom, estamos no nosso último bloco de hoje, né, falando sobre museus, e a gente vai ter, para começar o bloco final, uma entrevista com o secretário municipal da Cultura, o Beto da Cultura. Vamos lá, Beto. Estamos aguardando o Beto entrar. Qual é a palavra mágica, Nazi? Beto, qual a importância do Museu do Sol para Penápolis? Bom, o Museu do Sol, assim, se nós verificarmos a história do Museu do Sol na cidade de Penápolis, ele já faz parte da história. O Museu do Sol, ele inclusive projetou o nome da cidade no exterior, né? Então, acho assim, o Museu do Sol, ele é muito importante, inclusive, eu trabalhei inclusive no Museu do Sol. Na ocasião, nós tivemos a oportunidade de estar recebendo visitantes estrangeiros, não só estrangeiros, mas de outras regiões do Brasil, que vêm até aqui, até a cidade de Penápolis, para poder conhecer esse belíssimo acervo que nós temos. Então, o Museu do Sol, ele projeta o nome de Penápolis. O Museu do Sol, ele já é considerado
né? E como já foi considerado uma coleção assim importante, e também a forma como ele está montado como exemplo para outros museus do interior paulista. Só que isso hoje já está tendo assim, um investimento não só do governo do estado, de algumas prefeituras que estão assim adequando melhor as condições de acervo de museu. O que vocês, Secretaria de Cultura, têm feito para contribuir para a reabertura do museu? Bom, a Secretaria de Cultura, como a administração municipal, através do prefeito João Luiz, já foram realizadas várias reuniões, inclusive com o presidente da FUNARP, o senhor Celso Igreja, também com a diretora do Museu do Sol, a diretora curadora, a Elizabeth Begner, de estar vendo-se meios de que forma a prefeitura, juntamente com a secretaria e comunidade, para estar reabrindo o Museu do Sol. Uma coisa que nós precisamos deixar assim claro para a comunidade: o Museu do Sol é uma fundação privada. É uma fundação que ela é mantida por algumas pessoas, né, com contribuição voluntária. Por ser uma fundação privada, tá? O município, como também o governo federal, como o governo estadual, estão assim proibidos, impedidos, através de lei da responsabilidade fiscal, de repassar recurso próprio para essa instituição. Como que o Museu do Sol hoje, para sair dessa crise, teria que conseguir este recurso? O Museu do Sol teria que ter a CND. O que seria a CND? A certidão negativa de débito do Fundo de Garantia do INSS, tá? Inscrever através de projetos culturais de incentivo à lei fiscal, como existe no Estado de São Paulo, como também existe do Ministério da Cultura. Então, através desses incentivos, através desses editais, que ele teria que se inscrever e buscar recurso. Como também, exemplo, a Petrobras, a Fundação a Telefônica, a CPFL, são através dessas instituições que designa um recurso para investimento na área social, cultural e esportiva. Então, dessa forma que o Museu do Sol tem que buscar este recurso. Tá? Ela não pode pegar, o prefeito hoje não pode pegar um X ali, repassar para o Museu do Sol. Isso ele está impedido. Se ele fizer isso, ele é cassado. Tá? Só através de leis de incentivo. Nós, hoje, o município de Penápolis, não possuímos uma lei municipal de incentivo à cultura, que beneficiasse aí grupos, produtores culturais e também empresários, através de estar conseguindo desconto. Hoje, o que existe no município, inclusive até quando eu trabalhei no Museu do Sol, nós conseguimos, era através do Condica, que você faz um projeto, você se inscreve, né? E você apresenta para o Condica. Aí o Condica, ele consegue o recurso das empresas, né, dos empresários, tá? Aí ele dirige aquele recurso para bancar o seu projeto, que é social. Isso nós conseguimos, tá? Uma saída do Museu do Sol é através do Condica, né? Agora, quanto que o Museu do Sol precisaria durante um ano para se automanter? Eu acredito que seria em 120 a 150 mil reais. Que hoje, para você manter o museu aberto, pagar os funcionários, os encargos sociais, pagamento de materiais, calculo eu que seria de 12 a 15 mil reais mensal. Beto, você acha que Penápolis é uma cidade rica em cultura? Olha, Penápolis, sim, ela é rica em cultura, né? É uma cidade com 60 mil habitantes, uma cidade que tem 3 museus, né? 3 museus. Tem 2 coleções importantes que estão guardadas, aguardando um espaço para exposição, no caso São Francisco, que pertence à FUNARP, o Arte Contemporânea também, que pertence à FUNARP.
A cidade existe um movimento teatral desde a década de 60. Hoje estamos fazendo um grande investimento, basicamente reconstruindo o novo teatro municipal, né? A prefeitura já adequou um espaço para o Museu de Folclore, aqui na Praça 9 de Julho. Nós estamos adequando o espaço do antigo Paço Municipal para estar abrigando o Museu Histórico. Temos a primeira casa de Penápolis, ao qual nós preservamos. E sim, Penápolis tem assim, vários equipamentos que isso faz o nome da cidade, né? Inclusive as pessoas da cidade que sempre se estiverem interessadas na área cultural, pessoas que sempre gostaram, né? Dona Nésia Vince Ferreira, o mesmo o seu Celso Igreja, né? Que em Penápolis já foi assim, na década de 70, 80, destaque na mídia nacional através dos salões de arte. Só que isso, obviamente, tudo tem o seu tempo a tempo, né? Hoje a coisa acontece, daqui a pouco outras pessoas vão tomando as ações daquelas outras pessoas que faziam, né? A história continua. Penápolis eu acho que tem história, né? Ele tem uma continuidade, uma vida cultural, né? Antigamente nós tínhamos a Itaú Cultural, mas não por causa do Itaú Cultural, já os movimentos que existiam têm a continuidade, né? A prefeitura está fazendo a sua parte, como eu acredito que outras instituições também estão fazendo a sua parte, né? Vendo Penápolis na região de Araçatuba, ela se destaca em todas as reuniões que nós participamos, a nível regional como estadual. Penápolis sempre é destacado como exemplo, né? Penápolis hoje, através da biblioteca pública, nós temos uma biblioteca volante para percorrer os bairros, está levando a leitura para as comunidades mais carentes. Qual cidade da região que existe uma biblioteca ambulante? Nós já tivemos, inclusive, no passado, na época da gestão do Sinel Batista, uma biblioteca, que ela funcionava de modos diferentes como ela está funcionando hoje. Depois, chegou um momento, achou que era o momento dela. Aí, agora, na administração do prefeito João Luiz, saiu com uma nova roupagem, uma nova modelagem de uma biblioteca ambulante, com um grupo de arte educadores, com ar climatizado dentro do ônibus, coisa que nós não tínhamos antes, né? Então as coisas mudam, as coisas são mais investidas, né? Eu acho que cada governo ele investe mais do que de repente ele pode, ou da própria conscientização do prefeito, né? Hoje, através do prefeito João Luiz, uma pessoa que sempre se dedicou à cultura, ele está assim, tendo um amplo investimento. Hoje mesmo, o que saiu nos jornais, o valor de recursos financeiros que nós temos recebido do governo federal, isso jamais nos governos passados, mesmo no governo de outras gestões aí políticas, nós não recebemos o montante que nós recebemos agora, né? Então, assim, é visível que o recurso maior que nós temos recebido é da área de turismo, né? Porque o que faz cultura aqui em Penápolis, o que faz esse movimento de cultura em Penápolis é através do turismo, né? Eu acho que o turismo de Penápolis é o turismo cultural, né? Onde teve uma época que se discutia muito fazendas históricas. Isso tentaram se criar questões de fazendas históricas, porque isso Penápolis é uma cidade nova, né? Com 103 anos, 104 anos, é uma cidade nova, que é diferente de outras regiões do estado de São Paulo, que cidades que têm 300, 400 anos, então eles têm muito mais histórias para contar do que Penápolis, né? Nós não vivenciamos a escravidão no Brasil, né? Essa região, até em 1834, por aí, era considerado um deserto, né? Desconhecido, uma região desconhecida do estado de São Paulo. E nós estivemos semana passada na cidade de Tupã, para conhecer a nova roupagem do Museu Índia Vanuiri, e conhecendo também um pouco da história de Tupã. Eu nem sabia, Tupã fazia parte do município de Glicério, né? E isso para mim foi uma surpresa. Então, basicamente, toda essa região, temos basicamente tudo ligado aqui à região de Penápolis, né? Beto, além dessas medidas,
Hoje em dia, quais medidas poderiam ser tomadas para melhorar a cultura em Penápolis? Olha, para melhorar a cultura, eu acho que da forma como que ela está indo, eu acho que ela tem que avançar mais, né? Necessita de avançar. Eu acho que tudo que... nem tudo é pouco. Eu acho que a gente sempre quer mais, não é? Acho que sempre nós queremos mais. Os empresários estão vendo que cultura é uma fonte de renda, né? Penápolis hoje está gerando emprego através da Secretaria de Cultura. Todos os movimentos que nós temos, nós temos procurado de estar sempre investindo na cidade, contratando as pessoas da cidade. Carnaval, uma posição da Secretaria de Cultura. Nós exigimos que os blocos, as escolas de samba, gastam o seu recurso que é destinado, que é o recurso municipal, na cidade de Penápolis. Coisas que em algumas cidades da região não acontecem. Inclusive, eles colocam um veículo à disposição do bloco, vão gastar em São Paulo. Isso nós não fazemos. Então, nós estamos, inclusive, colaborando, gerando emprego na cidade de Penápolis. Tá? Se nós vermos a história aí, de estar levantando dados de alguns grupos culturais, que hoje nós temos já 2 grupos na cidade que já tem empresa aberta. Obviamente, eles estão pagando os impostos e está girando divisas para a cidade. Então, cultura, muitas vezes fala, não dá voto, mas dá voto sim. Tem que saber utilizar e saber aplicar uma política para abrigar tudo isso, né? Porque é uma geradora de recurso. Bom, depois das palavras do Beto, ele colocou mesmo toda essa questão cultural, né? Fez uma análise até histórica da nossa região e tudo mais, e a gente percebe que, no fundo, existe uma oportunidade, a gente pode casar muito bem cultura e turismo para promover o nosso desenvolvimento. Penápolis não é uma cidade que tem geograficamente outras atrações. Não é uma cidade montanhosa, não tem neve, não tem nada de chame, né? Tem o Rio Tietê aqui perto, mas não é tão dentro da cidade. Outras cidades têm condições mais favoráveis para utilizar. É muito difícil. Eu acho que esse ponto cultural, que já é uma marca registrada regional, e já tem os museus, ele pode e deve ser estimulado e potencializado, como muito bem foi colocado aqui na mesa. Nós temos uma pergunta a mais, a gente encerra as perguntas e depois nós vamos para a parte final do nosso programa, para as considerações finais. Virgínia. Quem pergunta é César Dias de Souza, do centro da cidade. Ele diz o seguinte: hoje em dia o museu está sem um administrador. E se já venceu o prazo do ex-presidente, quem poderia assumir este cargo? E se é um cargo remunerado? Doutor Edson, como vice-presidente. Eu não sei de administrador. O que eu saiba, tinha a Beth como curadora das obras de arte. Lá no Museu do Sol tinha um rapaz que fazia a portaria, as cobranças, ia ao banco e cuidava, e era o Bedel. E tinha 2 moças mais que trabalhavam lá. E tinha também aulas de piano e violino, que eram professores que davam. E também a escolinha de arte, que era bem frequentada. Isso é o que eu sei que tinha no Museu de Arte. Não, os cargos de direção da FUNEP não são remunerados. Acho que não são remunerados. São remunerados como funcionário de escriturário, tudo sim, isso. Os funcionários sim, mas os cargos presidente, vice-presidente, conselheiros, não são remunerados, como toda a fundação, como a FUNEP também não é. Está aqui o presidente da FUNEP, também não tem remuneração. Tem remuneração. Só para aproveitar o final aqui, foi citado pelo Beto, que existe, a FUNAP tem mais 2 museus sem espaço, o Museu de Arte Contemporânea e o Museu de São Francisco. Em especial sobre o Museu de São Francisco, merece ser dado um destaque. Existe um acervo razoável e no mundo inteiro nós teríamos 2 museus de São Francisco de Assis. Isso aí poderia ser um enorme potencial de exploração turística. Então eu acho que está também na pauta, eu acho que entrando no Sistema Nacional de Museus, Sistema Municipal de Museus, acho que tem que necessariamente ter espaço para o Museu de São Francisco, que talvez envolva um pouquinho a Cúria aqui de Penápolis, a igreja, tudo para participar. E aí eu gostaria de colocar esse assunto para a mesa, qual é a opinião de vocês? Alessandra, o que você acha
desse acervo, do que existe, o que poderia servir também nesse projeto geral de museus? Eu acho que o Museu de São Francisco, né, assim, seria um potencial, né, para a cidade na questão turística, porque o próprio santuário, né, já é visitado, é belíssimo, né, já se tornou um monumento histórico da cidade, e eu acho que é para se pensar assim, né, o Museu de Arte Contemporânea também, né, mas para isso a gente precisa de outros espaços, de outros funcionários, de outros, assim, as coisas vão um pouco mais além, né, não é só assim, vamos montar um museu, né, existe todo um trabalho de conservação, né, de preservação desse acervo por trás. E nesse ponto o Museu do Sol não deixa nada a desejar. Né? Então acho que a gente tem assim, que pensar assim, uma criação de do Museu de São Francisco para fomentar o turismo na nossa cidade. Perfeito. Eu concordo com o Alessandro, eu acho que isso é um potencial que nós precisamos explorar e pensar muito forte nesse turismo religioso, que isso aí atrai muitas pessoas e só vai trazer coisas boas para a nossa cidade, né? Como a gente já havia comentado, finais de semana, à noite, todo o comércio é beneficiado, enfim, a cultura, a história, né? A nossa educação, eu sou totalmente a favor assim, de potencializar isso. Edson. Eu acho que o Museu de São Francisco, nós temos que tratar do caso de São Francisco, porque nós temos o Santuário de São Francisco aqui em Penápolis, no sul do país, é o único. E nós temos no Nordeste também. Cidade de Canindé. Né? Canindé. Então nós temos 2 santuários de São Francisco, em Canindé e em Penápolis. Eu tenho, vamos agora dizer algumas coisas que eu tenho trabalhado. Eu tenho trabalhado em tentar fazer que o dia de São Francisco não seja um dia fixo, dia 4 de outubro. Afinal, São Francisco morreu dia 3 de outubro. Ele foi enterrado dia 4 de outubro. Então, o dia de São Francisco devia ser uma semana de São Francisco. O primeiro ou último domingo da semana ser o dia de São Francisco. Procurar não coincidir com eleições. Porque se o dia de São Francisco for no dia de semana, missa, procissão, vários cultos, quem vai assistir? O povo de Penápolis. Que não estiver trabalhando. Quem são os crentes e os missionários e os que gostam de São Francisco que podem vir? Se cair no sábado à tarde ou cair no domingo pela manhã, imagine quantos romeiros virão a Penápolis na missa de São Francisco, nas festividades de São Francisco. E durante a semana toda, o Sindicato Rural faz a cavalgada de São Francisco. Não precisa fazer agora em setembro, faz em outubro, na semana de São Francisco. Vamos tentar abrir um museu de São Francisco junto ao Santuário de São Francisco. Lá é o lugar do museu. Achar um lugar lá e adaptar para o museu. Tem que haver um acordo com a paróquia. Com a paróquia. Porque com isso nós fazemos um turismo religioso em Penápolis. Começa o turismo religioso. São Francisco terá uma semana para ser comemorado. Um dia específico para comemorar a morte de São Francisco. Quer dizer, isso eu vou tentar conversar com o pároco, vou tentar falar com o João Castilho, que é o presidente do sindicato, falar com o prefeito também, para nós tentarmos fazer isso, e organizar a Semana de São Francisco em Penápolis. Há 2 anos atrás eu já tenho feito isso, tenho feito artigo para isso, para fazer. Vamos ver se agora com o novo pároco a gente consegue. E isso dará início à Semana de São Francisco e ao turismo religioso em Penápolis, que é o único turismo que nós podemos querer fazer, de museus e de São Francisco. No fundo, eu acho que a gente está, no fundo, é um caminho só, né? Penápolis tem o turismo para ser explorado na área cultural. Religiosa. A área cultural pode ser religiosa ou não religiosa, ou laica. Na parte laica nós temos museu histórico, que interessa não só para a história de Penápolis, mas para a história da região e para historiadores em geral que têm interesse em conhecer a ocupação do interior do estado de São Paulo, os conflitos e tudo mais. Então, completando. O pessoal de Resende Feijó, de Santo Anastácio, desculpe,
Santa Anastácia para lá de Prudente, 40 quilômetros. Veio a cavalo a Penápolis, registrar na comarca de Penápolis, porque ali pertencia a Penápolis, a cidade de Santa Anastácia. Quer dizer, então Penápolis tem história. Tem um registro, registro da cidade de Santo Anastácio aqui no nosso O Beto acervo. falou que o pessoal de Tupã pertencia a Glicério. Glicério pertencia à comarca de Penápolis. Quer dizer, então Penápolis era enorme, mas isso naqueles tempos, vamos esquecer isso. Vamos tentar fazer agora. Uma coisa aqui Pode falar, que Alessandra. não é muito pertinente ao assunto, mas o Museu Histórico, há 3 anos atrás, ele foi contemplado com a digitalização dos jornais da cidade, de 1910 até 1939, pela Unesp de Bauru, por ele ser o único da região, né, a ter essa documentação. Então, assim, o museu ele é referência nessa, como eu já falei antes, na parte de documentação, né, nesse acervo documental, ele é reconhecido no estado todo. Então, quanto mais ele se mostra, mais pessoas fazem pesquisas, mais dados são compilados, mais informação ele tem e mais nome ele vai ter. Então, história é isso, é um processo crescente. Né? O museu que a Alessandra cuida é um museu histórico. Referência. Mas o histórico com o registro dos acontecimentos de Penápolis. E isso atrai muita gente para saber a história de toda a sua cidade e sua gente. Bom, nós estamos encerrando o nosso programa, eu vou pedir para todos fazerem suas considerações finais, mas antes disso eu queria só fazer um resumo, ver se todo mundo concorda com o que nós debatemos hoje. Nós temos que cumprimentar o seu prefeito, cumprimentar o trabalho da equipe da cultura, porque o fato de entrar no Sistema Nacional de Museus pode ser uma oportunidade boa para Penápolis. E as oportunidades não passam 2 vezes no mesmo lugar. Eu dizia aquela história, né? O trem, ele passa arreado uma vez só. Você tem que aproveitar e montar. É uma oportunidade boa. Penápolis foi escolhido não é por acaso, porque já tem uma história. Então essa história permitiu que entrasse nesse sistema nacional. Então nós temos uma condição favorável. Isso significa recursos e valorização do nosso potencial turístico nessa área. Então acho que isso aí nós não podemos perder. Isso é uma coisa importante desse programa, que é a constatação desse fato já divulgado pela mídia. Segundo, existem alguns museus com dificuldades. Aqueles que são do município estão resolvendo seus problemas de espaços próprios, estão ampliando, vão ter recursos e tal. Os que são privados, que no caso são 3, 2, 1 amostra, nenhum mostra amostra, né? Então os 3 fechados, porque o Museu do Som estava aberto até um certo tempo, não está mais, fechado também. O Museu de São Francisco que ninguém conhece, ele só tem um acervo e está escondido. Algumas pessoas viram peças lindas, maravilhosas e tal, que estão aí guardadas e podem se deteriorar também. E o de arte contemporânea que eu nunca vi, mas existe alguma coisa guardada aí. Então, você tem tudo isso aí para somar nessa direção. Então, eu acho que é o momento de resolvermos esse problema, esse impasse da FUNARP. Não vou colocar impasse do Museu do Sol, mas o impasse FUNARP como uma entidade privada que explora a cultura em nosso município. Então, resolver isso. Continua a FUNARP, muda, passa para uma outra fundação, passa para o município, passa para o Estado, seja lá o que for, mas todo esse acervo não pode não ficar escondido. Tem que aparecer para fazer desenvolver essa área cultural nossa de museus. E nós temos também a parte religiosa, que a gente pode fazer com esse perfil do São Francisco, somado ao Santuário de São Francisco, que é a igreja da cidade, fazer toda uma exploração turística neste evento religioso que seria a Semana de São Francisco, que é uma ideia inteligente, né, do Dr. Edson de Aressati, que é lógico que você vai ter em uma semana a possibilidade de fazer inúmeros eventos para atrair muita gente para a cidade. O que é importante isso? Para a igreja? É importante? Sim, é importante. Mas é só para a igreja? Não. Para todo o comércio, para todos os jovens, vai haver oportunidade de trabalho para muita gente, vai movimentar a cidade. O comércio pode funcionar nesses dias, nessa semana inteira, à noite. Você pode criar um monte de alternativas para hotelaria, para tudo. Então, eu acho que isso aí é que fica do nosso debate de hoje. E eu gostaria de passar para os nossos 3 participantes, né, diretos. Hoje eu vou colocar o Edson como convidado.
que hoje ele está também no meio da jogada. Então, os 3 participantes fazem suas considerações finais. Vou começar pela Alessandra. Eu agradeço muito estar aqui no meio dessas pessoas as quais eu admiro demais, tá? Fazer parte dessa mesa. E eu acho que o momento é agora, né? Agora o museu tá em pauta, né? Museu é o assunto do momento, né? A nível nacional, estadual, né? Assim, no município. Então acho que esse momento é onde a gente reúne forças, né? Para buscar uma solução para o Museu do Sol, né? Esse importante acervo para a cidade, né? Que leva o nome de Penápolis para tão longe. Queria convidá-los, né? Convidar todo mundo para ir no Museu Histórico de Penápolis, né? Para quem já foi há um tempo, para quem nunca foi, né? Eu sempre falo para os alunos quando vão no museu, né? Ó, traz o pai, a mãe, a avó, o avô, o tio, né? Quem vocês quiserem para conhecer. E o gostoso da gente estar ali é que eles sempre levam, né? Então, assim, eles acabam voltando, eles falam assim, ó, minha avó tinha uma peça lá na casa dela, então eu trouxe para doação. Então, o nosso trabalho, né, a gente trabalha em museus, é um trabalho de formiguinha, né, que aos poucos a gente vai sensibilizando as pessoas, né, para elas pensarem um pouco melhor sobre elas mesmas, né, assim, qual o papel delas dentro da sociedade, né, o que elas podem fazer para mudar o mundo que elas vivem, né, para preservar. Né? Então a gente preserva desde quando a gente, desde o tempo das cavernas, né, é inerente ao homem isso, então a gente faz as pessoas pensarem, né, sobre essa questão. Tá? Eu agradeço muito, tá? E convido o Museu Histórico em breve estará em novo prédio, na Praça 9 de Julho, na antiga prefeitura. Perfeito. Professor Éder? Quero, em nome da Fundação Educacional de Penápolis, agradecer a oportunidade de participar, principalmente de um tema tão relevante como esse, né, que a gente falou de cultura, de turismo, e dizer que, dentro das nossas limitações, a FUNEP está à disposição para contribuir. Eu também, pessoalmente, eu puder ajudar com a minha experiência, minha participação, eu gostaria de sair daqui até com uma proposta mais concreta para esse problema, para a gente poder contribuir de alguma forma, buscar junto ao nosso curador uma solução, talvez eu, o Dr. Edson, a Alessandra, a gente pudesse bater um papo ou formalizar, já delinear um pré-projeto para resolver esse problema, porque eu tenho uma visão que ideia é diferente de projeto. Né? Ideias existem muitas, lindas, algumas práticas, algumas mirabolantes, mas para se colocar em prática, são poucas pessoas que realmente têm a vontade, a capacidade, tempo para ir fazer. Então, nós temos que agir de alguma forma, unir forças, né? Nós estamos aqui num grupo de pessoas que realmente se interessam e temos algumas ferramentas que podem ser potencializadas e colocadas em prática. Então, a gente poderia montar aqui já um grupo de trabalho e contribuir de alguma forma prática para se resolver esse problema do Museu do Sol. Fica aqui a minha proposta para que a gente junto, na próxima semana, vá até o curador, que é o nosso promotor, e já comece a traçar uma linha de trabalho para se resolver esse problema. Mais uma vez, obrigado e estou à disposição. Doutor Edson. Complementando o que o Éder disse, nós vamos tentar semana que vem localizar qual é o promotor responsável pelas fundações. E vamos ver se conseguimos deles uma data para audiência. E levar um plano para ele, para a solução do Museu do Fundação das Artes. Quer dizer, o Éder, eu, a Alessandra, se ela puder, tiver jeito de ir. Seria um prazer para a gente. E a Virgínia. Acho que poderia estender o convite, a Alessandra poderia levar o convite ao seu prefeito. Exato. Né, que hoje você está aqui representando como representante ele, né? do Poder Público Municipal. Ele estando presente seria melhor ainda, mas você já estaria representando o município. Nós vamos tentar fazer o projeto. Representante do município, um representante da FUNARP, o vice-presidente,
e um representante de outra fundação. Acho que fica bem representado. E nós vamos tentar com o promotor levar, então, um projeto para a solução do assunto, que é muito importante para a cidade. Perfeito. Virgínia, suas considerações finais? Bom, achei esse debate de hoje muito importante, né? Não só para nós em termos culturais, mas para toda a população, né? Os penapolenses. E eu gostaria de dizer aos jovens, né, que estão em casa assistindo, para eles irem mais aos museus, né? Assim, adquirir maior cultura, preservar isso, né? Porque a cultura é o único bem que a gente tem, que a gente leva e que ninguém nos tira, né? E agradecer novamente por mais um dia de programa e desejar a todos de casa um bom final de semana. Bom, pessoal, agradeço a todos, então, e a gente espera contar com vocês no próximo final de semana. Eu acho que os participantes dessa mesa ajudaram bastante a esclarecer o assunto. Eu cheguei aqui, não sabia nem o que estava acontecendo direito com os museus, e acabei bem informado, e a gente vê claramente que quando pessoas se juntam para conversar sobre um assunto, facilmente a luz surge. E nós vimos muita luz, que não é nem no fim do túnel, uma luz bem presente e que está clareando bem as mentes. É só trabalhar nessa direção que nós vamos encontrar a solução para o problema e aproveitar o problema para dar um salto de qualidade no desenvolvimento e na preservação cultural do nosso município. Obrigado a todos e um bom final de semana.